nem comentar. Ou seja, ele só produz aqui, carrega isso aqui, depois que ele carregou todo o HTML. Isso é fácil, isso não tem nada a ver com o TGS. Beleza. Primeira coisa que eu fiz é carregar uma cena do TGS, lembrando que o framework do TGS já está carregado. Carreguei uma cena, depois criei uma câmera nova, uma câmera tipo perspectiva, certo? Muito bem, com aquelas características nossas, né? O ângulo, a largura, aspect ratio e tudo mais. Criei um renderizador. Isso é importante para a luz também, tá? E para o sistema de sombra. Criei um renderizador. Que tipo de renderizador gráfico? WebGL. Tem lugares que não tem WebGL, a gente usa o Canvas. Canvas Render lá. Quem que vê lá na documentação vai ver isso. Qual que é a diferença? Só para resumir, o WebGL Render, ele utiliza o conceito de WebGL nativo. O Canvas Render, ele simula. Muitas vezes fica mais pesado com o Canvas Render, tá? Então vamos utilizar a maioria das vezes o WebGL. Porque daí ele tem acesso ao OpenGL gráfico da máquina, do computador, enfim. Beleza. Depois você tem o tamanho do renderizador, que tem que ser, naturalmente, o tamanho da nossa tela, né, do nosso navegador. Beleza. Aqui embaixo já coloquei uma função render, que é ela que vai atualizar todo o nosso sistema. Certo? Ele vai ser chamado a cada quadro que é atualizado. Isso aqui é tranquilo, né, gente? Para vocês já estão careca de saber isso aí. Maravilha. Agora nós vamos criar. Agora eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu vou começar aqui escrevendo. Vamos começar criando aqui o quê? A primeira coisa para trabalhar com sombra. A gente vai ativar no nosso renderizador o sistema de sombra. O que ele fez aqui? Ele habilitou. Ele habilitou o sistema de sombra para o renderizador. Então ativa o cálculo de sombra pelo renderizador. Então copia essa linha, não precisa copiar o comentário, obviamente. Eu queria copiar o comentário. Se quiser, não é obrigatório. Mas é bom até copiar, para vocês lembrarem depois. Guilherme, é para criar um arquivo novo, tá? A gente está começando isso aqui do zero. Pega um projeto anterior que você já fez. Sistema de sombra. Próximo passo aqui, ó, é dizer o tipo de sombra. Isso é muito importante. Quero que vocês escrevam isso, tá? No renderizador, eu ativei o sistema de sombra suave, soft em inglês. O que é soft em inglês, gente? Programa? Não, é... Não. O que é soft em inglês? macio, A grosso modo, tá? macio, Tem várias traduções. Mas vamos pegar a tradução aqui, Macio, em geral. Fofo, Suave. gentil. Fofo. Ai, que fofinho. Tirar a foto no Facebook. Nossa, aquela ali. Agora, o de baixo. O de baixo. O que é esse Shadow Map Type aqui? Alguém tem uma ideia? Tipo de cálculo de sombra, tá? Se você olhar aqui, ó, eu vou esperar vocês escreverem então, vai. Escreve aí que eu vou entrar na documentação, vamos mostrar os tipos de cálculo de sombra que tem. Nativo, tá? Existem outros. Isso aqui, eu estou atribuindo o tipo de cálculo de mapa, que nesse caso estou usando o calculador, né, o processador de cálculo de mapas, chamado PCF Soft Shadow Map. Tem outros, é o que eu vou mostrar agora. Se eu entrar aqui na documentação, vamos lá. Do 3JS, vamos procurar aqui no renderizador. Não ficou tão ruim. Procurar aqui Shadow. Aqui. Olha só. Aqui ele mostra os principais nativos são Best Shadow Map, que é um cálculo mais simples de mapa. O PCF Shadow Map,
que ele é o mesmo cálculo que é o que a gente utiliza para processamento de mapa. O PCF Soft Shadow Map, que é o que a gente vai usar agora, tá? Ele é um cálculo do PCF, só que ele tenta suavizar mais ainda do que já está suavizado, tá? Ele é um pouquinho mais pesado do que o PCF Shadow Map. O padrão, se você não declara nada, ele vai usar o PCF Shadow Map, que ele também tem suavidade, só que ele é mais simples a suavização dele, tá? Então olha só, se você vê que o sistema de sombra está pesando o jogo de vocês, por utilizar o PCF o Soft Shadow Map, utilize o Default ou o Basic Shadow Map, tá? Existem outros cálculos, tem o VSM, tem o PCSS, tem outros lá, tá? Que o OpenGL utiliza. Aparece o visual no nome. Do Basic, depois que eu determinei as coisas do renderizador, criei o renderizador, o que eu fiz nessa linha, gente? Vamos lá, eu já falei isso antes. Que é o Canvas. Anexou o renderizador no corpo Que cor? do HTML. Isso. O que eu fiz aqui? Essa linha é o seguinte. O renderizador, o objeto renderizador ali, ele tem uma propriedade chamada DOM Element. Todo mundo sabe o que é elemento DOM? Não é do Dom Juan não, tá? Ah, muito bom essa aí, muito bom. O que é o elemento DOM? Ele tem DOM? Ele tem um DOM? O que é elemento DOM, gente? Já foi melhorzinho. Alguma coisa que dá pau quando eu faço cagada. Ele já foi melhorzinho. Hã? É alguma coisa que tem o dom de não funcionar? Funciona de greve de novo. Sério? Acabou de estar na greve não agora? Um elemento DOM é basicamente uma tag HTML, que tem vários conceitos por trás, tá? Vários sistemas de processamento, tem umas regras e protocolos e tudo mais, mas a grosso modo, no nosso caso, ele tá querendo dizer que eu estou utilizando o elemento HTML do renderizador. E esse elemento do HTML do renderizador, ele está anexando ao body do meu HTML, do meu documento. Oh, mas que elemento HTML é esse que ele está querendo dizer? Quem pode me dizer qual que é? Qual elemento HTML que é? O Canvas. A tag Canvas. Porra, que chute. Você chutou mesmo? Não. Não, né? É a própria a tag Canvas, que é esse... Ó, vocês estão vendo que eu não estou criando nenhum Canvas aqui, né? Tem a tag Canvas aqui? Não. Ah, mas se eu olhar o meu teste aqui, ó... Se eu pegar aqui o... Apertar F12. Se eu pegar aqui, ó, ele criou a tag Canvas. Usou o Pentil, né? É a Penchild ali. Shield. Shield dos Vingadores, é outra história. Tá? É escudo. Ele criou a tag Canvas. Olha só que legal. Então quem faz isso é aquela linha. Ele acrescenta a tag Canvas. Ele acrescenta a tag Canvas utilizando o elemento DOM do renderizador. Por que a gente faz isso? É uma maneira do renderizador se vincular àquela tag Canvas. Porque se você criar a tag Canvas manualmente, diretamente no HTML, o renderizador não vai ter vínculo com aquela tag. Então não vai conseguir renderizar naquela tag Canvas. Então a gente faz dessa maneira. Tá? Forçando para o sistema saber que aquela tag Canvas que foi criada é do renderizador. Tá? Então a gente faz dessa maneira aqui. Diferente um pouco do Canvas Engine, no módulo passado, que a gente criava a tag Canvas e o Canvas Engine produzia tudo lá. Aqui tem um... O que é esses três atributos aqui, gente? Dimensão do negócio. É a dimensão, a largura, altura e comprimento daquele box ali. O segundo é a mesma coisa. Vocês viram que eu coloquei comprimento e largura bem grande, mas a altura eu coloquei bem pequenininho. Por quê? Eu quis dar uma simulação de um plano mesmo. Tá? Oi? Poderia ter usado o plano, beleza? Mas eu escolhi dessa forma, tá? Não me enche o saco. Tô brincando. Oi? Só no plano tem que botar pra ele. Claro, claro. Plano. Oi? Plano tem que estar o double side ali pra... Hein? Pessoal de trás aí. Qual que é o primeiro parâmetro? Não, X. X? Camila, qual que é o primeiro parâmetro? O que quer dizer o primeiro parâmetro?
Se a galera não sabe, faz o quê? Faz o quê? Vai na documentação. Pesquisa, claro. Raio, depois linhas horizontais e linhas escalares. Não sei, tô aqui esperando a Camila responder. Será? Será? O painel passando sofou aqui, ó. Tem mais o que? Não sei não, hein? É o raio. É o raio. Raio, linhas. Vamos ver. Linhas. Forma da esfera, tá? É a quantidade de vértices e de segmentos, certo? Ela é mais detalhista, a esfera, tá? Beleza? Ok? Muito bem. Então até que vocês verem na documentação é a quantidade de segmentos. Beleza. Professor, e se colocar os outros parâmetros, o que acontece? Aí depende de quais parâmetros você quer colocar ali. Aí tem que ver na documentação, tal parâmetro faz isso, tem também de esticar, tem outras coisas lá. Os principais, os básicos são esses três. Beleza. O próximo passo, vamos criar os materiais. Opa. Vou primeiro criar o primeiro aqui, ó. Eu coloquei o material 2 porque ele é a base de outro exercício anterior, né? Vou colocar como material 1. Eu estou usando aqui o Mesh Basic Material. Sinceramente, eu não estou usando esse aqui. Esse aqui é até lixo, tá? Vou tirar. O que é luz ambiente? Seria a luz, seria a tonalidade da luz, a intensidade da luz que ele tem quando não tem luz nenhuma. Vamos dizer assim, tá? Como se fosse a parte das sombras. A cor do material, a intensidade da luz, da cor da luz na parte especular. O que é especular? Aquela parte do brilho que a luz faz em cima do objeto. Lembrando que eu usei aqui o Mesh Fungo Material, que o fungo material aceita luz especular em cima. Tá? Shininess, o que é? Intensidade de brilho refletido em cima do objeto. Tá? E o tipo de cálculo de shading. Tá? Shading é o nível de intensidade de efeito da luz em cima do objeto. Tá? Nesse caso, estamos usando o Smooth Shading, que é o sistema de shading suave. Gentil. Fofo. Fofo não, né, cara? Tá? Então a gente utilizou esses conceitos aqui. Lembrando que existem outros conceitos na documentação. Mas o mais comum é utilizarmos essas propriedades aqui. O ambiente, a cor, especular, quando é Mesh Fong, né? Tipo de intensidade de brilho ali, né? Dispersão do brilho. E o cálculo de shading. Beleza. Vou criar agora um outro material. O material da esfera. Vai ser mesh fone também? Eu vou colocar Mesh Fong também. Quem quiser colocar outro, pode colocar outro. Eu só troquei um pouco a cor, tá? Próximo passo. Aí vem a junção das geometrias. Primeiro aqui eu criei uma geometria esfera. Lembrando que um objeto no ambiente, ele precisa ter a geometria base dele, certo? E o material que ele vai ser utilizado. O material, a carcaça, né? Como vai ser comportado visualmente no ambiente. Como vai ser a textura dele. E eu criei então, primeiro, uma esfera. A gente sempre utiliza o mesh aqui nesse caso, tá? E aqui eu estou juntando os dois. A geometria esfera, que agora não é mais geometria esfera, é geometria Skynet. Não, geometria esfera mesmo. Mas o material é Skynet. Então, material Skynet. E reposicionei ele. Quis reposicionar essas duas coordenadas aqui. Lembrando que eu coloquei no Z menos 15 para afastar um pouco. E no X um pouco do lado também. Lembrando que todo objeto quando nasce no ambiente, nesse caso aqui que estamos usando, ele está nascendo sempre na coordenada 0, 0, 0. Tá? Então é bom criar ele, o mesh, criar no ambiente e depois reposicionar onde eu quiser. Tá? Ele sempre cresce, ele nasce na coordenada 0, 0, 0. Até a câmera, quando a gente cria a câmera, ela nasce na coordenada 0, 0, 0. Os dois,
Aí eu criei o mesh da esfera. O que eu vou fazer agora? Vou fazer do cubo e do chão. Vou juntar a geometria do cubo e do chão. Vou colocar aqui, ó, o cubo, o material do cubo é o material blob. Eu só troquei o nome, tá? Então, material blob e material blob. Tanto do cubo e do chão eu coloquei o mesmo material. A diferença é que no chão eu reposicionei ele. Eu reposicionei e rotacionei no eixo X para ele ficar ali naquela localização onde ele está. Agora, quiserem colocar em outras coordenadas para ele como fica à vontade. Mas vocês sabem que tanto a propriedade position como rotation trabalha com os três eixos, x, y, z. Tá? Esses são os principais atributos que a gente vai trabalhar ao longo da criação dos jogos. Tá? Meshes. Tá? Não é nas geometrias e nem nos materiais. Tá? É no objeto que vai ficar no ambiente, que são os meshes. Tá? Então vamos primeiro com a esfera. Vou colocar aqui, habilitar sistema de sombras. Vou botar só sistema de sombras. Melhor. Sistema de sombras. Tem que ser assim também. Se for pra afundar, ele já afunda antes de ter ninguém a bordo. Pô, prova as caras, tá ligado? Participar do objeto 3D tem automaticamente esses dois atributos. Tá? Beleza. O próximo, quem que eu preciso colocar agora? Do chão, né? Ou do cubo. Vamos lá. Tem que colocar tudo aí, né, cara? Tem que ser bem precavido. Vamos lá. Do chão. Mesma coisa. Emite sombra e recebe sombra. Ah, professor, eu tenho que dar cast shadow e receive shadow para todos? Não, não precisa. Vai depender do teu caso. Se você quiser que o cubo só imita a sombra e não receba, só deixa o receive. O cast, quer dizer, não precisa colocar o receive, ou force o receive ser falso. Pantufa, gente. Aí você define o que vocês quiserem. Lembrando que num sistema não dá o receive shadow, tá? O principal aqui é esses dois. E o esfera também é o cast shadow, tá? Porque tanto o esfera quanto o cubo vão emitir a sombra no chão. Isso nesse exemplo, tá? Fala, Gabriel. Vamos lá, escrevendo para o cubo também. Percepção de sombra. O que eu tenho que fazer? Bom, vamos adicionar eles pra cena? Vamos, mas vou deixar por último. Eu vou criar agora a luz. Tá? Então vamos criar a luz. Eu vou utilizar uma luz base aqui, que é a Spotlight. Vamos lá na luz 1. Vamos trabalhar a Spotlight. Aqui é a distância entre o ponto de foco e a emissão. O quarto é o ângulo, tá? E o exponente é como se fosse a intensidade também, tá? A intensidade exponencial nas bordas. Qual a intensidade também? É a intensidade nas bordas, que a gente chama de fall-off, tá? O padrão é 10. O ângulo, né, é o ângulo, né, em radianos. Beleza. Quem quiser colocar esses valores, pode colocar. Experimente outros valores para ver qual que é a reação que dá. Lembrando que o default cast shadow. Mas como que uma luz vai fazer sombra? Não, ela emite processamento de sombra para ela. Ela vai processar a sombra. Ativar o sistema de sombra para ela. Que louco isso, né? Solução da sombra. Na luz 1 eu estou ativando a largura do mapeamento de sombra. Estou colocando em 1024 pixels. Tá? Tanto a largura quanto a altura. Lembrando, é bom fazer múltiplo de 2. Tá?
De 1024, eu recomendo vocês pularem para 2048. Tá? Pode fazer a cada 1024, já é legal. Tá? Evite fazer números ímpares. Em relação à câmera, o NIR e o FAR da câmera. Tá? Ponto de início e processamento da sombra a partir do ponto de emissão de luz. Se você colocar um número maior aqui no NIR, o que vai acontecer? Só vai produzir sombra a partir dos objetos que estiverem mais longe da câmera. Ou se estiverem mais perto, não. E o FAR é o contrário. Se colocar um número maior, ele vai produzir sombra até em objetos mais distantes, que estejam recebendo a luz daquela luz. É por isso que eu tive que colocar valores altos lá na posição. Da sombra em relação à câmera. Quanto maior o número, mais focada é a sombra. A gente na produção, tá? Ele só habilita para a câmera por onde a sombra vai percorrer, por onde o processamento da sombra vai percorrer em relação à luz. Tá? Mostra por onde a sombra vai ser atingida. Aqueles raios. Isso, raios de laranja lá. Tá? Ah, aquele negócio lá é louco, pô. Parece um Hadouken. É bom porque daí a gente consegue ver o NIR e o FAR do Sharon também. É o Shadow Darkness. É a porcentagem, tá? Vai de 0 a 1. Quanto maior, mais preto. Vai de 0 a 1. No caso aqui está 50% preto. Se botar 1 aqui fica totalmente preto. Shadow Do início dela em relação ao objeto que projeta. Quanto maior o número aqui, mais distante a sombra vai ficar em relação ao objeto. Então, se você coloca números muito grandes, vai ficar uma projeção de sombra meio bizarra, tá? Então, eu coloco números bem pequenos. Esse número eu acho que está um número ideal, um ótimo número para projeção da sombra no objeto. É o tamanho Tá? da sombra? Não, não é bem o tamanho da sombra. É, por exemplo, vamos supor, aqui ó, vamos supor que você coloque aqui um objeto, esse aqui, tá? Tá fazendo sombra. Tá fazendo sombra ali, não sei, aqui você não consegue ver, né? Vamos tentar fazer isso aqui, ó. Esse aqui. Esse objeto tá fazendo sombra aqui, não tá? Não sei. Você que não consegue ver, né? Não. Tá fazendo uma sombra. Se eu aumentar o bias aqui, ó, vamos supor que esse aqui seja a sombra, tá? E esse aqui seja o objeto. Se eu colocar o bias bem pequenininho, vamos supor que a sombra, a luz está vindo de baixo, tá? O bias, se eu colocar um número bem pequeno, vai fazer que a sombra projete bem junto do objeto. Certo? Se eu colocar um bias maior, vocês vão ver que a projeção começa a se afastar um pouco do objeto. A base dela. A base dela, do início dela. Ah, mas isso aí não depende mais Da luz. do plano em que a sombra está sendo projetada. Exatamente, às vezes acontece, eu quero que fique longe, é só se afastar um pouco o plano, né? Ah, mas sempre vai ter, tipo, por exemplo, se o objeto estiver flutuando, então pode ser, mas se ele estiver encostado no chão, a sombra vai sair sempre dele? E isso porque nós estamos relacionando com o mundo real. O mundo real é assim. Só que o bias é um valor que eu posso controlar isso. Mas é muita viagem dele. Sim. Mas é desnecessário se olhando de corpo. Não, às vezes não, às vezes você quer dar uma realista. simulação diferente, entendeu? Você quer trocar o teu ambiente. Então, o bias é o controle de cálculo que você faz da projeção do teu... Eu consigo entender pra coisas flutuantes, mas pra quem tá preso no chão, não Mas faz flutuante sentido já afastar vai a pra sombra dele, tá ligado? Sim, tudo bem. Mas só que às vezes você precisa Es- controlar isso estender para a deixar um pouco sombra. mais... Tá, ele te dá essa possibilidade. Isso, dá essa Bom, possibilidade. Se tu não quiser usar, tu não usa. É isso? Isso. A distância de projeção da sombra ou não. Se vocês comentarem isso aqui, vocês vão ver que nesse caso vocês vão ver diferença. Tá? Mas é bom vocês colocarem, deixarem ali, para que se vocês verem alguma sombra
Se vocês verem que alguma sombra não está legal perto da câmera, troque os valores aqui para ver se fica melhor, tá? Tem um bocado de coisa essa sombra, né? Oi? Tem um bocado de coisa nessa sombra, né? Bastante. É o jogo de sombra. Esse aqui vocês vão ver pouca diferença, tá? Nesses casos que a gente está fazendo. Mas é bom vocês já deixarem ali setado para caso alguma vez vocês verem que a sombra não está legal perto da câmera, vocês alterem isso e ver o que acontece, ver se melhora. Isso porque eu estou usando as propriedades mais básicas, tá? De configuração de sombra para a luz. Existem várias outras. Imagina se usasse igual. No livro de... Olha só, já determinei os parâmetros mais básicos para setar, configurar a sombra que a luz vai processar. Aqui, que é o principal é o Darkness, certo? O Camera Near, Far e o FOV e a resolução. Claro, e o Cast Shadow. Esses são os principais. O Bias, não precisa se preocupar tanto. Eu coloquei aqui mais para vocês verem isso aqui que é interessante. E o Distance também não precisa se preocupar tanto, tá? Pode até colocar nos comentários de vocês, tá? O Bias e a distância não vai fazer tanta diferença nesses casos, tá? Na maioria dos casos. Mas é bom vocês terem esse saber, terem a ciência de que é possível configurar. Agora, o principal que eu fiz nesse exemplo aqui é mostrar para vocês que eu posso colocar o target da luz sendo o cubo que eu criei. Ô Daniel, Oi? você tem certeza que esse Shadow Camera Right, Left e tal, que não é importante? Nesse maioria dos casos não é muito importante não. Você vai ver diferenças, tá? Você vai ver mais diferenças, principalmente quando os objetos e as sombras refletidas deles estão mais perto da câmera. Aí você vai ver mais diferença. Tá? É distância em cálculo que a sombra vai ter em relação à Sabe câmera. aquele meu que ficou vários quadradinhos? Ele só ficava com vários quadradinhos quando tava sem esse. Mas você chegou a mudar o soft da sombra, resolução, colocou o calculador do PC. Toda vez, nesse caso, eu coloquei o objeto mesh como sendo o alvo. Quer dizer o que então? Que se eu pegar esse cubo, movimentar ele para cá, o spot vai virar para cá, vai ficar sempre olhando para ele. Tá brincando, né? Não, é bem melhor. Sim, eu posso fazer isso, tá? Eu não preciso nem utilizar o renderizador para fazer isso. Eu posso, só o target sendo um mesh, e automaticamente já faz isso, tá? Muito bem, então deixa aqui, a gente vai já mostrar já. Depois, escrever o target já? Sim. Depois que eu escrevi o target, agora eu vou adicionar todos os meus objetos na cena. Já criei eles, já configurei, agora eu vou colocar na cena. Então vamos lá, colocando todos eles na cena. Olha, meu. Lembrando que tanto a luz quanto a câmera tem targets, tá? Vocês podem colocar o alvo da luz direcional ou spot e a câmera sendo um objeto mesh. Sempre usando esse ponto target? Sempre usando com target. Coloquei uma luz ambiente, se vocês quiserem colocar também pode colocar, tá? Isso aqui é um exemplo para mostrar para vocês que eu posso adicionar uma luz ambiente através do Add, dessa forma. A câmera nesses valores aqui, ó. Bota aqui, ó, nessas câmeras que eu tô afastando um pouco, tá? Tô afastando ela um pouco pra gente ver melhor. E aqui dentro do render, botem o cubo para rotacionar. Peraí. Botem o cubo para rotacionar. No render, olha só, aqui ó. Não esqueça do camera position, que eu estou reposicionando, tô colocando mais para fora. E o cubo rotation aqui. É só pra gente ver algo se mexer. Ô Daniel, Cadê? Aqui ó, nessa linha aqui ó. Shadow Camera Visible. Eu estou atribuindo ele. ô Daniel, pode vir aqui, por favor. Ela eu preciso acrescentar e carregar ela externamente, tá? Então escrevam isso. Depois que escreverem,
Eu vou mostrar pra vocês como é que a gente vai carregar esse trackball controls aqui. Ele associa a câmera ao renderizador, né? Aqui, o que você baixar? Tudo para baixar. Eu só vou baixar o trackball controls. Certo? Vou clicar nessa bagaça O aqui. que o Oculus Controls faz? Oi? O que o Oculus Controls faz? Onde que tá aqui? É Tá pra ali, usar tá o ali, óculos ó. Rift. Ah, é Oculus. É, Oculus. Ele trabalha com Rift, trabalha com VRML, trabalha com 3D estereoscópica. Mas Isso eu tá falo, muito não, bem. eu entendi. Não? Hã? Trabalha com 3D estereoscópico. Ah, tá. Pode ser. Faz assim, ó. O trackball controls é melhor para fazer control sem rotor. Vem, clica no HAL. Hall. Ele vai abrir direto. Aí você vem aqui em salvar como. Trackball JS. Isso. Aí vamos lá na nossa pasta do nosso projeto. Interessante. Eu não consegui ver esse link ainda. Pô, E salvem aqui, ó. Trackballs control. Só salvar na pasta onde está o nosso arquivo JS. Conselho que eu dou para vocês, salve na mesma pasta onde está o 3GS. Controls aqui do trackball. O que ele vai fazer? Ele, toda vez que executar a função render, ele vai atualizar o controle de trackball. Deu algum erro? Ai, tá zoando, né? Essa ferramenta é muito bugada. Assim. Verifique se colocou corretamente aqui e se carregou o trackball controls. Vamos ver se funcionou aqui no meu. Vou dar um teste aqui. Ah lá, meu funcionou. Ó, tô segurando o mouse. Ó, tô segurando. Ah, não acredito, eu vou dar uma voadora no C, Gabriel. Ah, meu, eu vou passar na regal, meu. Não quero nem saber, meu. Pô, meu. É dando o momento no meu sistema de key down, de pressionar teclas. E toda vez que pressionar uma tecla, ativar executar essa função chamada checar teclas, que é essa aqui de baixo. Então vamos lá. Vou colocar aqui para vocês copiarem. Usa o script e pronto lá, Daniel. Ó. Usa o script e pronto. Não, pode ser também. Eu usei isso aqui que eu gosto mais. Ele já veio pronto, eu já utilizo ele. Onde é que coloca isso daí? Oi? Isso daí coloca ali. Coloque antes do render, né? Vou colocar esse aqui. Quem quiser utilizar os keypresses do 3GS pode usar. Eu uso esse aqui porque já é meu, já coloco. Do Canvazinho. mais fácil. Isso é até interessante vocês verem que eu posso tanto mesclar métodos e classes da própria 3GS junto com o meu JavaScript padrão, tá? Oi? Coloquei aqui, ó, tá aqui, ó. Vocês querem que eu coloque no arquivo compartilhado? Não, você puxei, cara. Assim, aquelas coisas, como o dele tá Ô, professor, deixa eu- assim, isso aí dá uma otimização. É bom vocês escreverem, cara, pra ajudar a memorizar. É, certo. Olha, não sei, então eu escrevi. É por isso que- Agora eu falei muito escrito. Dá Ctrl Z aqui. Põe um pouquinho aí, Daniel. Existe uma coisa no Windows que é Ctrl Z, tá? Funciona bastante. Olha, Daniel.